Olá pessoal, aqui é o professor Alberto, eu sou representante e fundador também do canal AR Inovações Educacionais e nessa videoaula, nesse vídeo tutorial aqui, nós vamos falar um pouquinho do programa Ensino Integral, especialmente o procedimento passo a passo do programa de ação. Então nós vamos falar um pouco dessa ferramenta de gestão, alguns colegas que estão aí adentrando no programa Ensino Integral, conhecendo ali o modelo pedagógico, o modelo de gestão, conversou com este professor e ele resolveu aqui dar algumas contribuições. Hoje eu estou na função de CGPG, Coordenador de Gestão Pedagógica Geral. Faço parte do programa desde 2013, então fui adquirindo aí ao longo desse tempo experiência, estudando, é muito estudo, Já ressalto que a formação continuada e a autoformação é de fundamental importância para o desenvolvimento de todo o programa Ensino Integral, tá? Então, por que procedimento passo a passo? É uma ferramenta de gestão, então eu tenho que ter ali uma sequência didática para a elaboração desse documento, certo? E eu acho bastante importante que ressaltar que programa de ação não é um plano de ensino. Voltando aqui ao plano de ensino, ele vai trabalhar com ferramentas didáticas e pedagógicas. Então, ele vai habilidades, competências, de uma forma macro, que você vai desenvolver durante o ano letivo vigente. Tá? Então, vai avaliação, procedimentos avaliativos e assim por diante. O programa de ação, e aqui se tratando de uma escola, do programa Ensino Integral, ele é uma ferramenta de gestão que vai materializar os princípios e também as premissas do programa Ensino Integral. Então, vai colocar em prática, tá? É o que exige ali desse profissional que está adentrando ali no programa. Qual que é o objetivo dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo? Materializar o programa de ação de acordo com os princípios e as premissas do PEI. Então, eu preciso transformar toda aquela teoria que está lá no procedimento passo a passo, o material é um caderno que está no site também do Programa Ensino Integral, e também o modelo pedagógico também traz muita informação referente ao programa de ação. Então, eu preciso materializar aquela fundamentação teórica para o dia a dia ali na escola, na sala de aula, no processo de aprendizagem. Qual que é a definição deste documento, do programa de ação? Então, o programa de ação nada mais é um documento de gestão, como eu já falei, é uma ferramenta de gestão que ali tem os seus objetivos, as metas, resultados que o profissional espera dos estudantes no quesito aprendizagem, mas ele tem que estar alinhado com o plano de ação. O plano de ação é algo mais assim, da escola, que o gestor vai sentar com indicadores coletados do ano passado e até mesmo indicadores do ano vigente, vão elaborar o plano de ação para que os professores, toda a equipe ali que está envolvida com o pedagógico, possa elaborar também o seu programa de ação, certo? Então, esse material está no procedimento passo a passo, que é um caderninho produzido pela SEDU, que ali traz as suas diretrizes, as metas do programa de ação, lá na página 83. Então, é muito importante buscar essa formação, autoformação, buscar o que a legislação está falando, as diretrizes também, conversa ali com as pessoas. O objetivo do programa de ação é definir o que cada membro dentro da escola vai fazer, quais são as suas atribuições, os seus alinhamentos, certas atividades que são mais importantes ali para desenvolver, de acordo com os indicadores coletados na escola. Então, o foco está nas ações, principalmente nas competências e habilidades necessárias para desenvolver ali, para que o profissional desenvolva as atribuições. Então, todos os professores, gestores que estão ali envolvidos no processo de ensino-aprendizagem têm que fazer o seu programa de ação, tá? Então, eu tenho que buscar como vou desenvolver todas as minhas ações como professor, como coordenador, como diretor, como vice,
para chegar o mais próximo ali do aprendizado dos meninos. Então, o programa de ação ele vai trazer, materializar os valores, os princípios e as premissas do programa Ensino Integral. Então, eu preciso transformar os 4 pilares da educação, pedagogia da presença, protagonismo juvenil, educação interdimensional, eu preciso transformar isso na prática no dia a dia. Então, é por isso que existe o programa de ação. Eu preciso transformar as premissas, lá, que as premissas é uma ferramenta ali, de gestão, protagonismo como premissa, formação continuada, corresponsabilidade, excelência em gestão e replicabilidade, eu preciso transformar isso aí em prática. Então, esse material aqui também, essa referência eu peguei no procedimento passo a passo, que é o caderno que existe no site do Programa Ensino Integral, na página 83. Ressalto, leitura, autoformação é muito importante. PA, uma denominação, uma abreviação, né, Programa de Ação, ele tem que ter um alinhamento e coesão. Então, o modelo pedagógico, ele tem que conversar com o modelo de gestão. Então, ele fundamenta-se, o Programa de Ação fundamenta-se em princípios e nas premissas do Programa Ensino Integral. E aqui eu busquei algumas diretrizes para que você possa elaborar o seu programa de ação. Então, quais são essas diretrizes? O programa de ação é um documento dinâmico. Não posso fazer ele no primeiro dia do ano letivo e engavetá-lo. Certo? Então, eu tenho que estar conversando com ele. Principalmente depois da avaliação 360. Nós vamos ver um pouquinho na frente dessa apresentação que o programa de ação também, ele promove um diálogo constante com o meu PIAF, que é um plano individual de aprimoramento e formação do professor, de todos os envolvidos ali dentro do programa Ensino Integral. Tá? O que mais a gente busca como diretrizes para elaborar o programa de ação? Além dele ser um objeto dinâmico, flexível, ele deve ser revisitado, alterado sempre que for necessário. Então, de acordo com as necessidades do educador, da escola, certo? De acordo com os indicadores externos e internos das avaliações. Então, o programa de ação, ele não é um documento estático, que deve ser elaborado no início do ano e vai até 31 de dezembro, um pouco antes, sem revisitar. Então, revisitar é uma constância no programa de ação. Quais as atividades relevantes de cada educador, de cada gestor, de cada coordenador que deve constar no programa de ação? Aqui vale ressaltar que existem programas de ação e a escola foi dando aquela cara do contexto na qual ela está inserida. Mas algo básico que deve constar no programa de ação é lá no campo 1, as principais atribuições da função. No campo 2, as competências necessárias para desempenhar as atribuições, ou seja, existe um mapa de competência para direcionar o professor ou qualquer a equipe, tá? para as competências necessárias que ele precisa ter quando fazer parte do programa Ensino Integral. No campo 3 vai falar sobre as prioridades, as causas, quais são os resultados esperados no processo de aprendizagem dos seus estudantes, das avaliações externas, como SARESP, indicadores como IDESP, tá? Descrição da atividade na função e premissa. Então, existe uma resolução. Hoje nós vamos falar um pouco dessa resolução, é a 41, de 1 de junho de 2022. Lá fala a função de cada integrante do programa Ensino Integral. Então, aquela função, eu falo assim, aquilo que cabe a você como professor, como coordenador, você vai colocar também lá no seu programa de ação. Então, qual é a sua função? No campo 4 também a gente fala das ações pedagógicas individuais, ou seja, os indicadores da escola teve um regresso. Você, como professor de língua portuguesa, professor de arte, de inglês ali, qual é a sua contribuição individual? O que você precisa fazer? Eu vou lá no mapa de competência, eu vou no meu PIAF, eu vejo aquela competência ou aquela premissa que está com a nota mais baixa e vou atacar e vou fazer a minha parte de forma individual. Nós vamos visualizar tudo isso
na prática aqui, mostrando para vocês um pouco do escopo desse programa de ação. Então, qual é a parte que a gente vai fazer agora? Nós vamos materializar o programa de ação, é um procedimento passo a passo. Então, aqui eu tenho a primeira página, né, a primeira folha ali do meu programa de ação, e vai o nome da escola, o nome do integrante, a função que ele exerce dentro dessa escola do programa Ensino Integral, nome de diretor, do coordenador de organização escolar, do CGPG, vigência, né, o ano 2023, e a última revisão. Lembrando que ele deve ser revisitado constantemente, então tem ali algo para que você, o seu gestor imediato, acompanhe quando você revisitar ali o seu programa de ação. Lá no campo 1, você vai descrever as principais atribuições da sua função. Então, a resolução que trata dessas informações hoje é a resolução 41 de junho de 2022. Então, o que se espera? São atribuições específicas do coordenador de gestão pedagógica geral. Então, aqui é o artigo 4, pertence ao professor Alberto, na condição de coordenador geral. Então, executar a proposta pedagógica de acordo com o currículo, os programas de ação e os guias de aprendizagem. Então, lá vai estar definindo as atribuições e funções de cada integrante do programa Ensino Integral. Resolução 41 da SEDUC de junho de 2022. No campo 2, você vai destacar, descrever, lá do mapa de competências, que eu tenho aquele do lado, é fácil de encontrar, as competências necessárias para desempenhar as suas atribuições. Então, quando todo integrante faz parte do programa Ensino Integral, ele passa por um processo seletivo, e nesse processo seletivo, as perguntas que ele responde é referente ao mapa de competência. Então, é aquilo que espera desse profissional em protagonismo juvenil. O que você vai promover lá? Promover o protagonismo juvenil, formar pessoas, formação continuada. É uma constante buscar a formação continuada, a alta formação, excelência em gestão, compreender ali o processo e os resultados dos indicadores. Corresponsabilidade está muito relacionado a desenvolver parcerias, certo? A analisar que a sua disciplina ela está interrelacionada com outras disciplinas. Então, essa corresponsabilidade visualiza muito, que são, em outro tutorial, vou estar trabalhando, ao nivelamento, em que todas as disciplinas, certo? Todos os objetos de conhecimento ali, eles vão se conversar. E a replicabilidade, solução e criatividade. Você tem que difundir aquilo que você fez ali de excelência na sua disciplina, seja do currículo, da parte diversificada, difundir dentro da escola ou também externar para outras unidades da rede. Então, essas competências macro, elas são necessárias para que você permaneça ali no programa de ação. E quando aparece ali a avaliação 360, o mapa de competências está ligado com essa avaliação 360, que é um conteúdo aí, um vídeo tutorial para os próximos dias. Nessa parte aqui, pessoal, continuando lá das competências, vai ter as 5 premissas, certo? Protagonismo, formação continuada, corresponsabilidade, excelência em gestão e replicabilidade. Então, aqui, ó, eu vou descrever as ações que eu vou desenvolver por premissa dentro da minha função. Então, a premissa protagonismo juvenil, certo? Eu tenho a competência aqui, protagonismo, aí eu vou colocar respeito à individualidade, respeitar individualmente os estudantes, certo? Promover o protagonismo sênior, porque só existe protagonismo do estudante quando o professor, ele abre espaço para que isso aconteça. Aqui eu tenho a premissa formação continuada e domínio do conhecimento e contextualização. Então, não adianta eu dominar o conhecimento se eu não contextualizar a realidade daquela escola, a realidade daqueles estudantes. Então, nesse campo aqui, ele é bem individual. Então, essa parte, ela vem aqui do modelo, no modelo em branco, né? E você vai preenchendo de acordo com o mapa de
competência. Nesse momento aqui que a gente faz um diálogo com o plano de ação da escola. Então, no início desse vídeo tutorial, eu explanei muito bem que o programa de ação faz um diálogo constante lá com o plano de ação que o trio gestor monta ali, né, elabora, né, vamos falar assim bem claro, junto com a equipe. Então, no campo 3, são as prioridades, as causas, resultados esperados dos indicadores da escola. Então, aqui a gente vai buscar o IDEB, né, os indicadores, o IDESP, e depois nós vamos traçar alguma meta, certo? Então, eu coloquei aqui que essas metas estão aguardando ainda, né? Referente ao ano 2023, nós não temos ainda as metas ali necessárias para o IDESP. Então, qual que é a prioridade da escola? Então, eu preciso retirar os estudantes que estão abaixo do básico, jogar para o básico, sucessivamente para o adequado e também para o avançado, nas disciplinas de língua portuguesa e matemática. Então, aqui eu vou levantar uma situação hipotética. Quais as causas desses estudantes ter caído para o abaixo do básico, certo? Então, eu vou buscar essas causas. E qual é o resultado esperado? Então, o resultado esperado é aquilo, é uma meta que a gente traça. E qual é, na função de coordenador geral, vamos fazer assim, que atividade eu vou desenvolver ali para ajudá-los na retirada desses estudantes lá do abaixo do básico. Então, isso aqui está lá no plano de ação da sua escola. Então, aqui você promove um diálogo constante com ele. Nessa parte aqui é um diálogo constante com o PIAF, Plano Individual de Aprimoramento e Formação. Alguns falam aperfeiçoamento e formação, mas eu busquei referência lá no caderno Modelo de Gestão e Modelo Pedagógico e de Gestão. Então, nessa parte, nesses aspectos, aqui você vai elencar, quando a gente passa pelo processo da avaliação 360, você vai anotar quais são as notas mais baixas nas suas premissas. Então, se eu tenho uma nota baixa em protagonismo, eu vou elencar aqui quais atividades vou desenvolver para aumentar essa nota, para elevar essa nota, certo? Então, essa parte aqui, cada escola, eles trabalham no formato, alguns optam por 2 premissas, com as notas mais baixas, outros por 4. Então, eu indico assim, começar pequeno para depois ir crescendo. Então, se a minha nota mais baixa foi protagonismo e formação continuada, então eu vou ver o que eu preciso desenvolver, analisando o mapa de competência, buscando o cardápio lá do programa, do plano individual de aprimoramento e atacar essas notas baixas. Então, é um plano que o programa de ação ele tem que ser revisitado. Então, eu olho o meu PIAF, eu olho a minha avaliação 360, as notas caíram, eu tenho que fazer uma ação aqui emergencial para buscar a minha formação continuada, a minha autoformação. E finalizando aqui, o último espaço do programa de ação, você vai colocar ali a data da elaboração, o nome do diretor de escola, a data da revisão. Então, essa data aqui, sempre ela vai estar mudando. Também o supervisor de ensino educacional, né, da sua diretoria de ensino e assim por diante. É isso, pessoal. Aqui é mais um diálogo, né, conversando um pouco com vocês. Preparei esse vídeo tutorial. Tenho bastante colegas que estão aí pela primeira vez no programa Ensino Integral. E aqui tem a referência. Então, se você entrar no site do Ensino Integral, modelo pedagógico e modelo de gestão volume único é de excelência para que você busque a sua formação continuada ou a autoformação. E o procedimento passo a passo. Então, todas essas fundamentações eu não tirei do vazio. Busquei a fundamentação das diretrizes, lá de 2012, e aí foi acompanhando as tendências. E sempre lembrando que a gente tem um currículo paulista, que é o que? O macro indicador ali que a gente tem que acompanhar também. Obrigado. E aqui também tem um pouco aqui das informações do canal, né? Se puder assinar ou se inscrever no canal, fico muito agradecido, tá? Eu acredito que a gente tem que vir para o mundo da inovação. Nós temos que buscar novas formas de ensinar e novas formas de aprender.
Tem aqui também a página do Insta, né? E aqui tem o e-mail. Se quiser contactar este professor para conversar, adquiri vários anos aí de experiência e fui buscando a excelência, né, nesses documentos. E ressalto, só ficar o programa de ação na teoria, isso não causa impacto positivo no processo de aprendizagem. É preciso materializar. E sempre eu falei para os professores, na qual estão ali na minha equipe, né, que a partir do momento que você visualiza o documento como burocrático, eu acho que a gente tem que rever, tem que analisar, porque eu não estou sabendo utilizá-lo de forma materializada. Um abraço a todos e até um próximo vídeo tutorial.